Você já deve ter ouvido em parte quais são os motivos da Globo ficar atazanando, metendo o pau no governo Bolsonaro a qualquer custo. Já faria assim, na minha opinião, porque a Globo é progressista, fica aí com essas historinhas que você já sabe bem quais são, né? Abraçando qualquer novidade como se tudo que fosse, entre aspas, aparentemente novo, pudesse de fato ser bom, como se ao contrário de um conservador que, em tese, prefere olhar para as tradições para dizer, opa, essa novidade é boa, porque a tradição demonstra que ela tem um caminho legal. Não sai abraçando qualquer novidade. Gosta de novidade, mas dentro de certos limites e dentro de certos critérios, às vezes até bem estabelecidos. Acontece agora que com números você pode ter uma noção mais detalhada do que significa esse corte de verbas que o governo federal vem implementando, principalmente com relação à Globo. Cortou verbas, é fato, na pandemia para todos, mas para a Globo em específico, desde que tomou posse, Jair Messias Bolsonaro vem cortando as verbas. Para você ter uma ideia, de 2003 a 2019, nas presidências de Lula, Dilma e Temer, a emissora líder no Ibope ainda em alguns programas, tem hora que leva uma surra gigantesca, recebeu em média 450 milhões de reais por ano para vincular campanhas do Poder Executivo. Aí Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, etc. Com Bolsonaro, estima-se queda a 150 milhões ao final do primeiro ano do mandato. Já no primeiro ano, de 450 milhões caiu para 150, ou seja, cortou 300 milhões de verba. É bastante dinheiro. E muitas vezes, como brinca o presidente, é campanha para dizer que os Correios entregam carta, coisa que todo mundo já sabe. Se bem que uma parte da propaganda é para te lembrar que a marca existe, né, para não deixar cair no esquecimento. Mas, enfim, bastante questionável, porque são verbas aí, o governo federal gira em torno de R$1 bilhão. É muito dinheiro para gastar com verba, faltando tanta coisa, faltando viaduto, ponte, educação, saúde. Isso já há bastante tempo, tá? Então não é crítica a nenhum governo em específico. O presidente afirmou recentemente ter agido contra o canal da família Marinho. Uma grande emissora levava aproximadamente 80% das verbas oficiais. Hoje, nós cortamos 80% do bolo, disse. Aquela grande emissora leva aproximadamente 20% do bolo do governo atual federal, porque nós somos obrigados a fazer uma propaganda também. Alguma coisa ali deve ter alguma lei, alguma regra que estipula, até para salvaguardar também os pequenos. É bastante compreensível que deve ter alguma lei, alguma norma, alguma coisa especificando que os pequenos também devam levar verbas. E aí o governo federal inverteu essa lógica e a Globo está passando maus bocados. De acordo com os dados disponíveis no portal da Transparência, Bolsonaro tinha no triênio 2019-2021 orçamento de R$1 bilhão para gastar com publicidade e interesse público. Aqui já passa uma outra informação. Seria então R$1 bilhão em 3 anos, 2019, 2020 e 2021. A mesma plataforma indica que efetivamente foram investidos 483 milhões, com contingenciamento superior a 50%. Ou seja, ele cortou a verba. No ano passado tinha sido maior esse corte, esse ano deve ter voltado mais ao normal. Ela está em 50% o corte de verbas de propaganda, o que já é bastante decente. Precisando de dinheiro para tanta coisa, vamos economizar com isso daí. Afinal de contas, são empresas, na maioria das vezes, tirando os feitos do governo, quando o governo quer divulgar alguma coisa que ele está fazendo. Na maioria das vezes são propagandas sobre essas marcas e empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, que todo mundo já conhece, sabe bem que é do governo. Essas empresas não dependem de propaganda para existir. Propaganda sempre é importante, não sou contra, pelo amor de Deus. Ela tem o seu papel dentro da sociedade. O montante economizado deve ter sido usado para corrigir os desequilíbrios entre gastos e receitas do governo para aliviar eventuais déficits nas contas públicas, principalmente aí no período pandemia. Fontes do mercado publicitário estimam que a Globo deixou de receber ao longo dos 3 anos do ex-capitão do Palácio do Planalto cerca de 600 a 750 milhões de reais. Hoje a fatia do Grupo Globo não chega a 1% do dinheiro que das gestões passadas representava aproximadamente cerca de 4%, caiu para 1%. Por isso que a emissora, em parte, está passando por maus bocados. É uma subestatal, não é mesmo? Depende de dinheiro público, presta péssimo serviço à sociedade,
É uma empresa que boa parte dos programas são bastante insignificantes, infantilizados e ficam ali numa luta terrível para tentar destruir a família brasileira. Então, para mim não vai fazer a menor falta se essa empresa deixar de existir ou não. A significativa redução da propaganda governamental não vai levar a TV Globo à falência, como prevêem muitos por aí. Porém, sem dúvida, aquele dinheiro vai fazer falta e tem feito falta com certeza. No primeiro semestre de 2021, a maior empresa de comunicação do país teve prejuízo de 114 milhões. Bom, se cortou 600 milhões, quer dizer que o lucro, então, boa parte do lucro vinha dependendo de patrocínio de empresas do governo. Uma empresa privada deve ser autossuficiente, independente de qualquer coisa. Se eles não estão conseguindo gerenciar a própria empresa e ficam dependendo de favores políticos para existir, alguma coisa realmente está muito errada. E aí, entre outros motivos, você conclui facilmente por que a Globo fica metendo o pau no governo Bolsonaro. Não importa o quanto de coisas boas, até quando ele faz alguma coisa que está comprovadamente certa, eles tentam dar um viés como aquilo estivesse errado. Eles negam a si mesmo, como fez a revista Exame, que teve a pachorra de colocar como fake news uma matéria cuja a origem é da própria Exame. O presidente leu uma matéria da Exame e os caras tentaram distorcer de toda maneira. Se você não sabe disso ainda, fique atento, porque de fato é bastante grosseiro esse empenho da Globo em tentar denegrir e destruir o governo federal, de alguma maneira. Da maneira que tem sido tentado, eu já não sei quais são os detalhes, mas o que ela pode fazer para denegrir a imagem do presidente, com certeza está muito claro para todos.